Mas, doutor Paulo, e aqui eu gostaria aí que o senhor falasse do papel do Poder Judiciário Trabalhista, da importância do Poder Judiciário Trabalhista. Olha, é importante aproveitar todas essas ocasiões para te falar isso. Porque volta e meia tem sempre alguém apregoando o fim da justiça, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, se eu não tiver argumentos para sustentar, porque tenho, graças a Deus tenho, a existência dessa justiça, né? Eu quero saber dessas pessoas, em primeiro lugar, aonde vão colocar os litígios que surgirão, evidentemente, entre capital e trabalho. Sim, porque são duas entidades que não vão nunca se dar as mãos. Né? Então eles vão continuar disputando, vão continuar litigando, e é desse ponto que nós começamos a mostrar por que é necessário haver uma justiça do trabalho, uma justiça social. É a justiça que vai, em primeiro lugar, compreender a natureza desse conflito e dar a esse conflito a solução adequada, não é? Observando sempre a desigualdade entre os litigantes, porque isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Que nós lidamos com um litigante qualificado, que é o empregado qualificado para baixo, que diga, né? Porque ele não tem a mesma condição de litigar que o empregador tem, e é por causa disso que o direito do trabalho existe e também a justiça do trabalho. Então, assim, se a gente não tiver um organismo que saiba compreender isso e que tenha condições de trazer a solução adequada para isso, a sociedade vai ter problemas. Essa que é a verdade. É verdade, assim, a gente há de aqui ponderar que até um papel pacificador, né, nessas Sim, claro, relações, né? claro. Porque você tem um órgão que julga e assim, para o bem ou para o mal, mas decide questões Sim, e restabelece a paz social, é né? verdade. Agora, doutor Paulo, uma provocação, tá? Uma Vamos lá. provocação. Uma provocação. Existe um jargão que diz que a justiça do trabalho é protecionista. Não, mas a justiça do trabalho, o empregado sempre tem razão. O empregador é o vilão. Qual é a sua visão sobre isso? Esse é outro mito, né? Porque, na verdade, quando já viu aquele primeiro mito que nós conversamos aqui, que a justiça do trabalho seria desnecessária e poderia acabar, esse também é outro que, aliás, é esse mito que alimenta a ideia também de extinção da justiça do trabalho, que ela seria protecionista. Obviamente que, se você olhar assim, objetivamente, com as ferramentas que o processo do trabalho atribui ao empregado para poder nivelar a luta entre os dois litigantes, que é como se você estivesse lutando um peso pesado com um peso pena. Você tem que dar o peso pena condições de ele poder lutar com o peso pesado. Agora, daí para frente, ganha quem tem razão. Foi exatamente isso que eu respondi quando num programa de rádio me perguntaram essa mesma pergunta. Né? Eu disse não. Na justiça do trabalho ganha quem tem razão. E é assim que tem que ser. Obviamente que depois que a gente nivela os litigantes, ou seja, coloca os lutadores no mesmo patamar, se o que recebeu as condições para brigar não tiver razão, ele não vai ganhar. E essa é uma realidade que eu até conversando outro dia contigo mesmo, né, falando sobre uma pesquisa que foi feita há muito tempo atrás, sobre a quantidade de decisões favoráveis e desfavoráveis a patrão e empregado. E o mais surpreendente, o resultado da pesquisa dava que a Justiça do Trabalho decide mais em favor do patrão do que o empregado. Aí, tá vendo aí? Foi uma pesquisa feita pelo CNJ, né? E já tem muito tempo, foi na década de 90, mais ou menos, por aí. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Entender. Não adianta se você se cobrir, se munir de preconceitos, porque essa que é a verdade, e não enxergar a coisa de maneira objetiva como ela de fato deve ser. É assim que funciona. E na verdade, doutor Paulo, o que a gente também percebe é que muitas das vezes o papel do juiz, ele acaba desagradando os dois lados, né? O autor da ação que pretendia levar tudo, mas não leva, e o outro lado que pretendia não pagar nada, mas pagou alguma coisa. Então, às vezes, o juiz de trabalho acaba desagradando aos dois. É porque, na verdade, como eu digo sempre, né? No processo existem 4 tipos de verdade. A verdade do autor, a verdade do réu, a verdade que o juiz vai alcançar e a propriamente dita, que não corresponde a nenhuma delas. Por quê? Porque é um trabalho que se faz em função do que é humanamente possível encontrar a receita de fatos pretéritos. E nós lidamos com um fator que, para mim, é totalmente aleatório, que é a prova testemunhal. Não é? E quando a gente coloca uma pessoa para reproduzir um fato pretérito, dificilmente ela consegue fazê-lo sem estar envolvido com paixões, com interesses. Mesmo a pessoa não sendo considerada assim suspeita, né, ele vai evidentemente dar àquela versão o toque pessoal dele.
que provavelmente, não, seguramente não vai fazer com que aquela versão corresponda à verdade. E o que é pior, o juiz, ao ouvir esse depoimento, também pode ter outro tipo de interpretação. Então, na verdade, estamos lidando com uma situação que é, assim, é a justiça do possível, não é? É claro que já há aí um movimento muito grande para que nós passemos a adotar as provas digitais, né? Que eu fico esperando que isso aconteça antes de eu me aposentar. Mas por Que ainda está enquanto, longe, porque o ainda está muito jovem para mas por aposentadoria. enquanto isso não acontece. E o que nós temos? Continuamos ainda lutando com as testemunhas. E o que é mais incrível, né? Às vezes os advogados apostam tanto nessa prova testemunhal e na maioria das vezes acabam se dando mal. Porque é como eu falei aqui, é difícil a pessoa reproduzir exatamente aquilo que É verdade. Fatos que aconteceu. passaram há muito tempo, Pois né? é. Agora, doutor Paulo, você sabe o que eu costumo dizer? Ó, a testemunha boa é aquela que presenciou, é aquela que Sim, viu os sim, fatos acontecer. A testemunha, por ouvir dizer, não serve, né? Não. Quer Mas dizer, o juiz do às vezes trabalho, serve, viu? mas o juiz do trabalho, ele julga por ouvir dizer. Já Dá percebeu? pra, eu ouvi dizer da testemunha. Você percebe? É Assim, verdade. a testemunha boa é aquela que presenciou os fatos, é aquela que viu. é. Testemunha por ouvir dizer não serve. Mas o juiz de trabalho, ele julga por ouvir dizer. É verdade. E tem outra coisa, doutor Paulo, aqui para sua reflexão, tá? A prova testemunhal no nosso trabalho é tão importante que ela consegue desqualificar qualquer documento produzido nos autos, não é? É. Ela consegue desqualificar. Muitas vezes tem lá um termo de rescisão contratual de trabalho assinado, um recibo, o empregado diz, eu assinei em branco. Isso não vale. Vem uma testemunha e confirma, acabou aquele documento. É. Folha de ponto. Tá lá o cartão batido, horário de entrada, saída, aí o reclamante diz, olha, eu era obrigado a bater o ponto e voltar para trabalhar. Então o horário que está aí não condiz com a realidade em que eu laborava. A testemunha vem e confirma esse fato, acabou o documento, verdade. acabou o cartão de ponto, verdade. acabou a folha de ponto. Você percebe a importância que tem a testemunha no processo do trabalho? Acaba Não é sendo verdade? mesmo. Acaba sendo mesmo. Mas é como eu estou lhe falando, não deveria ser por conta da insegurança que isso pode trazer. Não é? Porque a gente não sabe exatamente. Aliás, não tem nem como o advogado, mesmo tendo interrogado a testemunha antes, porque isso é uma coisa que o profissional deve fazer, né? E veja que eu não estou falando aqui de instruir a testemunha, mas sim de saber o que a testemunha tem a dizer para que ele próprio, o advogado, não se surpreenda com a prova contrária aos interesses do cliente dele, não é? Então, o que é que eu vou lá e pergunto, não, tal, é isso mesmo? Tá. E o próprio cliente, né, que também é outra caixinha de surpresa, né? Porque eu brinco muito quando eu estou lá na justiça, eu digo sempre o seguinte, olha, o sonho dourado de qualquer advogado é ganhar o processo sem ninguém dizer nada. De preferência o cliente. Melhor coisa. Porque o cliente pode também atrapalhar. Pode, então, pode. assim, chega lá, o camarada diz totalmente diferente daquilo que disse ao advogado numa entrevista anterior, né? Então, são essas surpresas que faz com que não... Veja bem, desvalorize, mas desqualifique a testemunha como uma coisa segura para se obter um resultado judicial. Né? Exatamente. E isso é que é o grande problema, que é uma reflexão que eu deixo aqui para quem está nos ouvindo. Né? Porque eu vejo muito advogado dizer assim, não, doutor, meu cliente tem provas. Eu digo, quais são? Testemunha. Eu não digo nada. Para mim, essa é uma observação de que realmente o advogado não sabe muito bem o que está falando.